Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Wellington e agora eu vou estar falando um pouco sobre as teorias modernas sobre cultura. Bem, primeiramente, o autor diz que uma das maiores tarefas da antropologia moderna é a reestruturação do conceito sobre o que é cultura. E dada essa dificuldade, o autor traz diversos outros autores e os divide em três perspectivas diferentes. A primeira é a cultura como sistema cognitivo. E essa perspectiva, ela diz que a cultura é um sistema de conhecimento e que a cultura consiste em tudo aquilo o que alguém tem de conhecer ou acreditar para viver de maneira a ser aceito dentro da sua sociedade. O segundo conceito é a cultura como sistema estrutural. E esse conceito diz que a cultura é uma criação acumulativa da mente humana e que o trabalho da antropologia tem sido de descobrir nas estruturações dos domínios culturais, os mitos, as artes e as linguagens, os princípios da mente que geram essas elaborações culturais. E, em terceiro, nós temos a cultura como sistema simbólico. E essa abordagem, ela diz que a cultura deve ser entendida como um conjunto de mecanismos de controle, plano, receitas, regras e instruções. E, de acordo com esse pensamento, todos os homens são geneticamente aptos para receber a cultura. Esse conceito também diz que a cultura é um sistema de símbolos e significados, compreendendo categorias ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamentos. E, por fim, através da análise do texto, é possível observar a fragmentação do conceito de cultura e as suas diversas perspectivas, e sendo as teorias modernas responsáveis pela tentativa de junção de tais conceitos em apenas um único. Agora, nós vamos partir para a segunda parte do livro, sobre como opera a cultura. O primeiro tópico da segunda parte diz respeito a como a cultura condiciona a visão de mundo do homem. Aqui nós temos uma frase da Ruth Benedict: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. E bem, observando essa frase, entende-se que homens de culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões desencontradas das mesmas coisas. E nesse capítulo, o autor ele traz diferenças culturais ao redor do mundo, como, por exemplo, diferenças culturais que podem ser classificadas como naturais. Aqui o autor cita, por exemplo, técnicas de parto. Bem, em grande parte do mundo ocidental, o parto ele acontece com a mulher deitada de costas, mas em parte, por exemplo, das tribos Tupi, a posição é com a mãe de cócoras. E também em grande parte da Índia, o parto ele acontece com a mãe de pé. Posteriormente, o autor cita também que o etnocentrismo ele é um fenômeno universal. O etnocentrismo é a crença de que aquela sociedade ela é o centro do mundo, ou que aquela sociedade é a melhor expressão do que é a sociedade. E o autor diz que esse comportamento ele é observado em tribos indígenas no Brasil, nos Estados Unidos e também na Austrália. E por fim ele alerta que tais crenças podem conter indícios de racismo e intolerância e que frequentemente são utilizadas como premissas para justificar a violência contra outros povos. Agora eu irei falar um pouco sobre como a cultura interfere no plano biológico. E como foi apresentado anteriormente, a cultura ela pode interferir na satisfação das necessidades fisiológicas de uma sociedade. E como exemplo, o autor cita os africanos retirados de sua terra natal e trazidos para serem escravizados no Brasil. E aí, com toda a estranheza do local, da linguagem, dos costumes, muitos africanos perdiam a motivação para continuarem vivos. E o autor diz que o suicídio foi muito praticado por esses africanos, e outros acabavam morrendo pelo banzo, que é uma espécie de morte decorrente pela apatia, que é a descrença na sua cultura. O autor também diz que a cultura ela é capaz de provocar a cura de doenças reais ou imaginárias. E como exemplo, ele cita que em diversas tribos indígenas no Brasil possuem rituais de curas, com cantos, danças e defumações, que ocasionam a sensação de alívio naquele doente, espiritual ou real. E em muitos casos a cura ela é ser efetiva. O autor também diz que a etnografia africana apresenta mortes causadas por feitiçarias, onde a vítima, que acredita estar efetivamente no poder da magia, ela pode sofrer perda de apetite, baixa na pressão sanguínea, e o plasma sanguíneo acaba escapando para os tecidos e o coração se deteriora, o que leva aquela vítima à morte. O autor ele explica que esses casos mais dramáticos sobre a atuação da cultura sobre o biológico são conhecidos como doenças psicossomáticas e que isso é amplamente estudado atualmente. E por fim, o autor ele traz um mito que é muito presente na nossa cultura brasileira e diz que a combinação de manga e leite é perigosa e que as pessoas que acreditam nisso podem acabar sofrendo dores estomacais, mas não pela ingestão desse alimento, e sim pela crença de que eles fazem mal. E agora eu irei passar a palavra para o próximo colega.